Olá pessoal da web, eu agradeço mais uma vez vocês estarem assistindo este vídeo que está sendo produzido pelo nosso amigo e irmão Pietro, produzido e editado pelo Pietro. Muito obrigado, Pietro, muito obrigado a vocês que estão nos assistindo. Na realidade é uma pequena mensagem. Nós estamos vivendo em um mundo de transformações constantes, como todos sabem. E a marca da inovação é importantíssima nesse ponto. Eu penso que todo espiritualista, como nós sempre afirmamos, ele tem que ser um empreendedor. Um empreendedor, obviamente, que não repita os mesmos modelos já existentes, porque esse mundo precisa de coisas novas e coisas que agreguem, até um clichê, agreguem valor na vida das pessoas. E quanto nesse ponto, obviamente, a parte profissional é fundamental. Todo um trabalho que agrega valor, que melhora a qualidade de vida das pessoas, inclusive a própria qualidade do gestor ou do empreendedor, é a excelência. Mas, nesse mundo de transformações constantes, que nós percebemos o surgimento contínuo de startups, de tecnologias de ponta, de celulares praticamente 5G, de computadores quânticos. O computador quântico, a diferença entre o computador normal é que ele lê algoritmos. O computador quântico lê simultaneamente os algoritmos. Então, obviamente, nós estamos partindo para uma evolução extraordinária. A descoberta, por exemplo, teórica, que eu não considero teórica, eu não posso falar em nome da ciência, das supercordas, que empacota, de certa forma, todas as partículas subatômicas. Obviamente, as supercordas, elas acabam embasando uma série de autores que trataram da consciência transpessoal, para não falar esoterismo, teosofia, termos importantíssimos, né? As supercordas, elas dão possibilidade à existência, como todos já sabem, dos multiversos, dos mundos paralelos, enfim, obviamente, uma série de informações importantes. Se vocês notarem, meus amigos, a ciência avançou de tal forma que ela tocou, de certa forma, o esoterismo, até, vamos dizer assim, as ciências ocultas. Se nós recuarmos no tempo e olharmos o que Louis-Claude Saint-Martin falava, Fabre d'Olivet, Martinez de Pasquali, Papis, Eliphas Levi, recuando mais, Elias Ashmole, Robert Fludd, Francis Bacon, enfim, nós vamos ver que tudo que essa turma escreveu, essas pessoas extraordinárias, fazendo parênteses novamente para Shakespeare, sempre atual após 500 anos, ele retratou claramente a natureza humana, e a natureza humana se repete tal como Shakespeare afirmou, só que hoje estamos tecnologicamente mais adiantados, mas a natureza humana com muitos condicionamentos, muitos vícios, muitas repetições. Se nós olharmos também na linha do próprio Shakespeare, nós olharmos o Goethe, imagina, Goethe sofria de distúrbio afetivo bipolar, psicose maníaco-depressiva. Naquele período não havia medicação para tanto, né, para tal. Shakespeare, utilizando da botânica, Goethe, utilizando da botânica, ele foi tirando uma série de conclusões. É uma frase dele extraordinária, que é: no desafio que se revela o mestre. Se nós olharmos ainda Allan Kardec, que criou, né, uma pedagogia de estudos sob o ponto de vista não humano, vamos dizer assim, né? No caso, estudar as outras manifestações de consciência em paralelo à teosofia com Blavatsky e assim outros tantos, pegando toda a pedagogia de Kardec, que acabou codificando, entre aspas, o que nós conhecemos, a doutrina espírita, que hoje também, o que é colocado nos livros de Kardec, como a Gênese, como Evangelho segundo o Espiritismo, nós notamos muita convergência hoje para postulados, para colocações de recursos humanos, que é a consciência interpessoal, é a flexibilidade, né? O diálogo saudável intrapessoal, diálogo externo e interpessoal. Se nós fizermos uma outra ponte para Rudolf Steiner,
que criou o movimento antroposófico, e para outros tantos indivíduos como Spencer Lewis, a Mork, antiga mística Ordem Rosa Cruz, e outros tantos grandes pensadores, John Fortin, inglesa, Fernando Pessoa, Nikola Tesla, que foi um gênio, é um gênio, obviamente, embora não esteja nessa existência. Muitas coisas do Nikola Tesla hoje estão sendo utilizadas no desenvolvimento. Ele foi, obviamente, como toda pessoa inovadora, traída, de certa forma, traído. Nós pegarmos todo esse conjunto de coisas, todo esse conjunto de informações importantes, nós notamos hoje que finalmente a ciência avançou de tal forma, tanto que se alinhou com as propostas, vamos dizer assim, transcendentes. Assim sendo, com esse discurso que eu estou passando para vocês, é impossível hoje o indivíduo se desenvolver se ele não colocar o foco na inovação. Não vai haver fim do mundo. As mudanças do mundo são inevitáveis, né? Nós estamos presenciando mudanças climáticas, mudanças de sistemas sociais que estão em xeque, de certa forma, porque algumas verdades já não fazem mais parte de toda essa mudança de consciência planetária que nós estamos observando. É impossível a pessoa, o indivíduo, que queira colaborar, queira aperfeiçoar o seu sistema social, não ser um inovador. Você tem que ser um inovador para a sua própria vida. É um clichê. Você pode reescrever a sua própria vida. Nós todos poderemos reescrever a vida deste planeta. Nós, que eu digo, todas as pessoas de boa vontade que têm uma consciência para o melhor dos seres humanos, para o melhor para si mesmo, que é importantíssimo. Nós temos esta condição ou esta potencialidade de agregar valor. Se nós notarmos, no passado não havia essa tecnologia. Talvez essas pessoas que foram, como é que eu poderia dizer, injustiçadas, tal como Nikola Tesla e outros, com essa tecnologia da interconectividade, eles não iriam passar por isso. Mas eles pavimentaram um terreno importante. O sangue, repetindo Mr. Churchill, sangue, suor e lágrimas deles. O sangue deles, o suor deles, as lágrimas desses desbravadores, tanto homens e mulheres excepcionais que passaram por esse planeta e pavimentaram uma via muito importante para nós. Então penso que nós temos as condições de honrar todos esses grandes cérebros, tanto homens e mulheres da história do mundo, e darmos prosseguimento a isso, com toda a informação que temos, para transformar as nossas vidas, é um clichê, para melhor, para reescrevermos o nosso destino, já que pela física quântica, passado, presente e futuro coexistem, algo um tanto quanto abstrato, porém se nós pensarmos dá para entender. Eu repito, as descobertas das supercordas, as possibilidades das reconfigurações quânticas que todos nós temos. Porém, todos nós temos, e por que as pessoas não conseguem fazer as mudanças devidas e importantes na vida delas? Porque a maioria não está preparada, porque o nosso cérebro não está preparado para essas mudanças. Tem que haver treino, tem que haver adaptação, e o corpo físico, na medida que nós vamos treinando, concentração, entramos numa série de disciplinas, nós vamos moldando o nosso cérebro, uma espécie de neuroplastia, como o pessoal da neurociência fala, e vamos moldando e preparando o nosso cérebro, o nosso corpo, para, vamos dizer assim, vivenciar aos poucos uma realidade diferente no caso. Então, portanto, essa mudança de realidade não é fácil, embora se diz que o elétron, e é verdade, quando é observado, ele é uma onda, ele se transforma numa partícula. Mesmo assim, as pessoas sabendo, não conseguem ocasionar essas transformações na realidade. Por quê? Porque não há o preparo. Porém, tudo que está acontecendo no mundo é para que haja esse preparo. E assim sendo, nós temos uma tecnologia, força de vontade e boa intenção. Como milhões de pessoas nesse planeta têm boa intenção. Então, eu penso que o propósito, o que é principal na esteira desse pensamento, é nós partirmos para uma inovação do trabalho, criar algo diferente. Não é fácil, mas a partir do momento que a pessoa se compromete, a providência mover-se-á em seu favor. Isso são palavras de Goethe, isso é verdade.
Quando você se decide, em minhas palavras, tudo começa a girar a seu favor. Mas decidir com convicção. Decidir com convicção é a chave. Internalizar é a chave para apertarmos um gatilho para a nossa mudança para melhor e para a mudança do mundo. Assim sendo, eu deixo esse pequeno recado a todos, agradeço a todos que estão me assistindo e meu muito obrigado e até a próxima.